Yomi no Tsugai, a autora de Fullmetal Alchemist, voltou e está melhor do que nunca. Existe um nome no mundo dos animes que, quando aparece nos créditos, muda tudo. Hiromu Arakawa, a mesma mulher que criou Edward e Alphonse Elric, que nos fez chorar com sacrifícios impossíveis, que provou que um mangá shonen podia ser ao mesmo tempo épico, humano e devastador. Ele assumiu por anos e, quando voltou, trouxe algo diferente. Algo mais sombrio, mais misterioso, mais pessoal. Yomi no Tsugai, Demons of the Shadow Realm, estreou em abril de 2026 e pode ser a obra mais ambiciosa da carreira dela. Hoje, no Onifusion, vamos entender por quê. Quem é Hiromu Arakawa? Antes de falar do anime, precisamos falar dela. Hiromu Arakawa publicou Fullmetal Alchemist em 2001. Durante 9 anos, ela construiu um dos universos mais ricos da história do mangá, a alquimia. O equivalente Exchange, a Guerra de Shval, o sacrifício do pai. Uma obra que até hoje é considerada perfeita por críticos e fãs. Depois de Fullmetal Alchemist, ela criou Silver Spoon, uma história sobre agricultura e identidade. Depois, The Heroic Legend of Arslan, uma épica de guerra medieval. Obras completamente diferentes entre si. Isso nos diz algo importante sobre Arakawa. Ela não repete a si mesma. Então, quando anunciaram Yomi no Tsugai em 2021, como presente de aniversário de 20 anos de Fullmetal Alchemist, a expectativa era enorme. E também a pressão. Como você supera uma lenda? A resposta dela? Você não tenta superar. Você vai em outra direção. O mundo de Yomi no Tsugai. A história começa numa aldeia isolada no alto de uma montanha. Sem celulares, sem carros, sem contato com o mundo moderno. Um lugar que parece saído de outro século, onde as pessoas vivem de caça, de tradições antigas, de segredos guardados há gerações. No centro dessa aldeia, Yoru, um garoto que vive para proteger sua irmã Asa, mantida trancada numa cela, visitada por pouquíssimas pessoas, como se fosse algo sagrado ou perigoso. E então, tudo muda. O céu se ilumina. A barreira que protegia a aldeia some. E homens armados com armas de fogo modernas, com helicópteros, invadem aquele lugar que parecia intocável. Aqui está o primeiro golpe genial do roteiro. Quando os helicópteros aparecem, Yoru olha para o céu e pensa que é um dragão. Ele nunca viu um helicóptero, nunca viu nada além da aldeia. Num único plano, Arakawa te diz tudo sobre o que esse anime é. O choque entre o mundo antigo e o mundo moderno. Entre tradição e poder. Entre o que nos foi contado e a verdade. O sistema dos Daemons. Mas, o que são os Daemons? Nesse mundo, certas pessoas têm o poder de controlar criaturas sobrenaturais chamadas Tsugai, que significa, literalmente, pares. Cada usuário comanda 2 Daemons ao mesmo tempo. Sempre 2, sempre juntos. É aqui que o DNA de Arakawa aparece mais forte. Em Fullmetal Alchemist, a alquimia era baseada no equivalente Exchange: você não ganha nada sem perder algo de igual valor. Uma regra rígida que moldava toda a moral da história. Em Yomi no Tsugai, os Daimons também vêm com uma regra embutida na própria natureza deles. Eles existem em dualidade, direita e esquerda, luz e sombra, dia e noite. E os gêmeos Yoru e Asa são chamados de os filhos que dividem o dia e a noite. A profecia não é coincidência. Ela é a espinha dorsal de toda a história. Quando Yoru ativa seu medalhão, uma estátua dupla que representa os portões da aldeia 2 Daemons se materializam. Miji e Hidari, direita e esquerda. Um homem e uma mulher de pura energia. Seus guardiões. E aqui começa a pergunta que vai te perseguir o anime inteiro. Se Yoru tem os seus Daemons, que Daemons Asa tem? Espera, antes de continuar, preciso te contar sobre a cena que ninguém esperava no final do primeiro episódio. Porque ela muda tudo o que você pensou que entendia sobre Asa. Fica até o final. A comparação com Fullmetal Alchemist, justo ou não? Desde o anúncio do anime, a internet está dividida em uma pergunta. Yomi no Tsugai é o novo Fullmetal Alchemist? Honestamente, nem sim, nem não. As similaridades são inegáveis. 2 irmãos separados pelo destino, Edward e El, buscando restauração. Yoru e Asa, em lados opostos de um conflito. Um sistema sobrenatural com regras rígidas. Uma conspiração política maior manipulando os protagonistas nas sombras. E visualmente, Gabi, uma personagem do lado dos antagonistas, parece um Edward Elric de gênero invertido. Dera, o mercador misterioso que ajuda Yoru, tem aquele visual
guloso de greed. Asa tem traços de lust. Yoru parece um Alphonse Elric, que nunca perdeu o corpo. Isso é simplesmente o estilo dela. E funciona, mas as diferenças são igualmente profundas. Fullmetal Alchemist entrega o objetivo logo no início. Os Elric querem restaurar seus corpos. Ponto. A jornada é clara. Yomi no Tsugai é construído sobre mistério. Você não sabe o que Asa quer. Não sabe se ela é aliada ou inimiga. Não sabe o que a profecia realmente significa. Cada episódio revela uma camada e esconde 3 novas. É como se Fullmetal Alchemist fosse uma missão e Yomi no Tsugai fosse um labirinto. E o subreddit do anime já está em chamas debatendo exatamente isso. Com mais de 2.500 upvotes no episódio 1 e discussões que se estendem por centenas de comentários. Porque esse anime é especial em 2026. Sabe o que é raro hoje no mundo do anime? Uma história que não tem pressa? Em 2026, estamos afogados em isekai de 12 episódios, regressões de personagens overpowered, sistemas de níveis e telas de status. Tudo muito rápido, tudo muito previsível. Yomi no Tsugai chega com 24 episódios confirmados, com uma autora que já provou que sabe construir uma narrativa longa sem perder o fio. Com o estúdio Bones, que literalmente fez Brotherhood, a adaptação mais amada de Fullmetal Alchemist. Essa não é uma aposta. Essa é uma combinação que já funcionou antes. E tem mais um detalhe que poucos estão falando. O mangá já tem 12 volumes publicados. A história está longe de terminar. Se o anime for fiel ao material original, estamos no começo de algo que pode se estender por anos. Pense nisso. Anos de conteúdo, anos de análises, teorias, recapitulações, e o Onifusion vai estar aqui em cada passo desse caminho. A cena que muda tudo. Spoiler do episódio 1. Agora, o momento que prometi lá atrás. Quando a aldeia é atacada, o instinto de Yoru é salvar a Asa, a irmã que ele passou a vida protegendo, trancada naquela cela. O objetivo é claro, a motivação é humana. Mas quando a batalha acaba, Yoru descobre que a Asa da cela era uma isca, um decoy. A Asa real estava do outro lado, com os atacantes. Em um único giro de roteiro, Arakawa destruiu tudo que o espectador assumiu sobre os personagens. Yoru não está perseguindo um inimigo, ele está perseguindo a irmã. Mas a irmã pode não ser quem ele imagina que é. Isso é narrativa de nível mundial. E é exatamente o tipo de história que o anime oculto existe para explorar aquelas histórias que ganham voz nas sombras, onde o que você vê na superfície nunca é tudo o que está acontecendo. Então, vale a pena assistir Yomi no Tsugai? Se você ama Fullmetal Alchemist, sim, sem discussão. Se você gosta de histórias com profundidade, com mistério, com personagens que carregam peso emocional real, sim, com urgência. Se você nunca assistiu Fullmetal Alchemist, mas ama animes com sistemas de poder originais e narrativa construída com paciência também, sim, esse é um bom ponto de entrada. O anime está no Crunchyroll. São 4 episódios disponíveis agora. Você pode maratonar hoje à noite. E quando você assistir, volta aqui. Porque nos próximos vídeos, vamos mergulhar fundo a análise dos gêmeos, as teorias sobre a profecia, a comparação episódio a episódio com o mangá. Tudo isso aqui no Onifusion. As histórias ganham voz nas sombras. E essa história acabou de começar. Se esse vídeo te ajudou a entender o que é Yomi no Tsugai, deixa o like e ajuda o canal a chegar em mais fãs de anime que merecem conhecer essa obra. Se inscreve para não perder os próximos episódios desta série. E me conta nos comentários. Você já assistiu? Sentiu o DNA de Fullmetal Alchemist desde o início? Até o próximo.